Olá você que está se preparando para a segunda fase penal do 23º Exame de Ordem. Eu sou o Manuel Carlos, quero te convidar para juntos descobrirmos o que verdadeiramente a FGV exige do seu conhecimento para que você consiga lograr êxito, tanto na prova prático-profissional, bem como nas 4 questões discursivas. O nosso objetivo aqui é fazer de você um total e real conhecedor destas exigências. Uma vez que você consegue ter este conhecimento, você vai perceber que no momento que a prova estiver diante dos seus olhos, você não terá nenhuma dificuldade. Até mesmo porque você terá aprendido exatamente o modelo que a FGV propõe. Quando a FGV elabora a prova, ela está certa de que você estará acompanhado de um vadimeco. E tudo que ela propõe, tanto no caso como na prova, não tenha dúvida, tudo estará no seu vadimeco. No que diz respeito à peça prático, a FGV te oferece um caso. E quando você estiver diante deste caso, a primeira coisa a ser feita é você identificar o nome da peça. E o que poderia ser? Uma resposta escrita à acusação? Ou uma apelação, a exemplo do exame 22, que foi o exame passado? Ou quem sabe um recurso em sentido estrito, ou um recurso ordinário constitucional? A depender do caso que a FGV oferece, você terá condições para identificar a peça processual cabível. Lembrando que existem pelo menos 12 peças prováveis de cair. Eu quero convidar você neste momento para irmos para a tela, onde vamos examinar o caso oferecido pela FGV. Eu quero que você leia atentamente comigo. Ok, vamos à leitura do caso. Os senhores percebem que este é o exame 21 da segunda fase de direito penal da peça prático profissional. Gabriela, nascida em 28 de 4 de 1990, terminou o relacionamento amoroso com Patrick. Não mais suportando as agressões físicas sofridas, sendo expulsa do imóvel em que residia com o companheiro em comunidade carente na cidade de Fortaleza, Ceará, juntamente com o filho do casal de apenas 2 anos. Sem ter familiares no estado e nem outros conhecidos, passou a pernoitar com o filho em igrejas e outros locais de acesso público, alimentando-se a partir de ajudas recebidas de desconhecidos. Nessa época, Gabriela fez amizade com Maria, outra mulher em situação de rua que frequentava os mesmos espaços que ela. No dia 24 de dezembro de 2010, não mais aguentando a situação e vendo o filho chorar e ficar doente em razão da ausência de alimentação, após não conseguir emprego ou ajuda, Gabriela decidiu ingressar em um grande supermercado da região, onde escondeu na roupa 2 pacotes de macarrão, cujo valor totalizava R$ 18. Ocorre que a conduta de Gabriela foi percebida pelo fiscal de segurança, que abordou no momento em que ela deixava o estabelecimento comercial sem pagar pelos bens e apreendeu os 2 produtos escondidos. Em sede policial, Gabriela confirmou os fatos, reiterando a ausência de recursos financeiros e a situação de fome e risco físico de seu filho. Juntado à folha de antecedentes criminais, sem outras anotações, o laudo de avaliação dos bens subtraídos, confirmando o valor, e ouvidos os envolvidos, inclusive o fiscal de segurança e o gerente do supermercado. O auto de prisão em flagrante e o inquérito policial foram encaminhados ao Ministério Público, que ofereceu denúncia em face de Gabriela pela prática do crime do artigo 155, inciso 2, ambos do Código Penal, além de ter opinado pela liberdade da acusada.
O magistrado, em atuação perante o juízo competente, no dia 18 de janeiro de 2011, recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público, concedeu liberdade provisória à acusada, deixando de converter o flagrante em preventiva e determinou que fosse realizada a citação da denunciada. Contudo, foi concedida a liberdade para Gabriela antes de sua citação e com ela não tinha endereço fixo. Não foi localizada para ser citada. No ano de 2015, Gabriela consegue um emprego e fica em melhores condições. Em razão disso, procura um advogado, esclarecendo que nada sabe sobre o prosseguimento da ação penal a que respondia. Disse ainda que Maria, hoje residente na Rua X, na época dos fatos também era moradora de rua e tinha conhecimento de suas dificuldades. Diante disso, em 16 de março de 2015, segunda-feira, sendo terça-feira dia útil em todo o país, Gabriela e o advogado compareceram ao cartório, onde são informados que o processo estava em seu regular prosseguimento desde 2011, sem qualquer suspensão, esperando a localização de Gabriela para a citação. Naquele mesmo momento, Gabriela foi citada, assim como intimada junto ao seu advogado, para apresentação da medida cabível. Cabe destacar que a ré, acompanhada de seu patrono, já manifestou desinteresse em aceitar a proposta de suspensão condicional do processo oferecida pelo Ministério Público. Considerando a situação narrada, apresente na qualidade de advogado de Gabriela a peça jurídica cabível, diferente do habeas corpus, apresentando todas as teses jurídicas de direito material e processual pertinente. A peça deverá ser datada no último dia do prazo, com o valor de 5 pontos. Então, nesse primeiro momento, eu quero chamar a sua atenção para aquilo que nós falamos antes de começarmos a leitura deste caso. Nós estávamos dizendo, antes de começarmos essa leitura, que a primeira coisa, quando você estiver na prova, estará diante dos seus olhos um caso. E quando você tivesse esse caso, a primeira coisa a fazer, você teria que ler o caso e, lendo o caso, a sua responsabilidade, a primeira coisa é identificar o nome da peça. Então, em toda a leitura que nós fizemos, nós vamos aqui perceber que na leitura do caso, de toda a história que nós já lemos e que nós já conhecemos, nós vamos perceber neste parágrafo aqui, que eu vou ler novamente para que você identifique a peça processual cabível, porque daí, no próprio caso, lá no final vem dizendo: naquele momento, Gabriela foi citada, assim como intimada, junto ao seu advogado, para apresentação da medida cabível. Ora, então, a primeira responsabilidade de você, quando está fazendo essa prova, resolvendo este caso, é identificar qual que é a medida processual cabível. Então, nós vamos ver aqui nesse parágrafo que eu vou ler com vocês. O magistrado, em atuação perante o juízo competente, no dia 18 de janeiro de 2011, recebeu a denúncia. Então, a primeira coisa que você tem que parar e pensar: o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Gabriela. E quando ele ofereceu a denúncia, aqui está dizendo que o magistrado, no dia 18 de janeiro de 2011, recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público. O que ele fez? Ele concedeu liberdade provisória à acusada, deixando de converter o flagrante em preventiva e determinou que fosse realizada
o quê? A citação da denunciada. Então veja só, o magistrado recebeu a denúncia e no momento em que ele recebe a denúncia, o seu próximo passo foi citar a denunciada. Agora, citar para quê? Qual que é o objetivo da citação do magistrado a Gabriela? E aí você vai exatamente neste momento saber qual que é a peça processual cabível. Ora, se Gabriela foi citada no dia 18 de janeiro de 2011, aqui, nesse momento em que você está lendo o caso, você vai saber, você vai ter certeza de que ela foi citada para responder à acusação. Não existe nenhuma outra peça, não existe nenhum outro nome dado dentro dos termos jurídicos, dentro do rito processual, a não ser para responder resposta à acusação. Então, se ela foi citada, o Ministério Público ofereceu denúncia, o juiz recebeu a denúncia e diz o caso que depois que o juiz recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público, o juiz então determinou que fosse realizada a citação da denunciada. Foi realizada a citação da denunciada, repito mais uma vez, para quê? Para responder à acusação. Então, a peça processual cabível aqui, senhores, não existe outra a não ser resposta escrita à acusação. Gabriela foi citada para responder à acusação. Então, nós já temos aqui de primeira mão a peça processual cabível. Nós já conseguimos identificar a peça. Nós já conseguimos identificar o nome da peça. Então, o nome da sua peça é resposta escrita à acusação. E não existe outra peça nesse aspecto dentro deste caso. Só cabe para este caso, no caso da Gabriela, quando ela foi denunciada, quando o juiz recebeu a citação para que ela, Gabriela, respondesse à acusação. Então veja como é interessante isso. Uma vez que você já identificou a peça, você já sabe o nome da peça, você agora começa a trabalhar com mais tranquilidade. Você agora começa então a focar todo o seu conhecimento, tudo aquilo que você estudou dentro de resposta escrita à acusação. Então veja bem, depois que você fez isto, depois que você identificou o nome da peça, aí você tem diante dos seus olhos aí mais ou menos 5 folhas que é em branco, que é o rascunho. Você começa nesse momento então a construir a sua peça. E a primeira coisa que você vai fazer na construção da sua peça, você vai fazer o endereçamento. Olha como é importante. E quando você começa a fazer o endereçamento, nesse momento você já começa a ser pontuado pela FGV. E eu vou trazer para vocês aqui exatamente a pontuação que existe no endereçamento, especialmente a pontuação que a FGV concedeu nesse caso, nessa peça prático-profissional da Gabriela. Então vamos lá, vamos aqui fazer o endereçamento. Vamos descobrir dentro da própria peça, como eu disse para vocês anteriormente, quando você está diante do caso, o caso traz para você todas as ferramentas necessárias para você fazer a construção da sua peça. Então vamos descobrir para quem você que está fazendo essa peça, você que é o advogado deste caso, para quem você vai endereçar então essa peça prático profissional. Se os senhores perceberem, os senhores vão ver aqui no próprio caso, lá no início,
quando diz o seguinte, vamos ler e vamos extrair para quem vamos endereçar essa peça. Gabriela, nascida em 28/4/1990, terminou o relacionamento amoroso com Patrick, não mais suportando as agressões físicas sofridas, sendo expulsa do imóvel em que residia com o companheiro em comunidade carente na cidade de Fortaleza, Ceará. Então, Gabriela estava onde mesmo? Vou repetir. Em comunidade carente na cidade de Fortaleza, Ceará. Opa! Então, nesse momento, você já encontrou o local que você vai endereçar a peça. Então você já consegue aqui nesse momento a ser pontuado pela FGV. No endereçamento você já sabe para quem que você vai endereçar a sua peça. E aí você vai começar o seu endereçamento, como você já sabe, como você já estudou, dizendo o seguinte: Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara pontinho, porque o caso não trouxe para você se foi a primeira, se foi a segunda, se foi a terceira vara, apenas disse na cidade de Fortaleza, Ceará. Então você vai dizer, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da pontinho, vara criminal da comarca de Fortaleza, estado do Ceará. Ponto. Esse é o seu endereçamento. Nesse momento você já está sendo pontuado. Então a prova que valia 5 pontos e que vale 5 pontos, no momento em que você é pontuado no endereçamento, você já não precisa mais de 5 pontos. Então veja, vocês perceberam que à medida que você vai pontuando, você vai diminuindo então dos 5 pontos que a FGV exige de você na prova prática profissional. Ora, se você já conseguiu tranquilamente endereçar a peça, você já conseguiu aí 0,10, que seria correspondente a 1/10. Ou seja, falta para você então menos de 5 pontos. Agora nós vamos na sequência, e exatamente como nós propomos aqui o modelo da FGV, trazer o que ela propõe no seu modelo na continuação da construção da peça prática profissional. Uma vez finalizado essa parte aí do endereçamento, que já não é mais um problema para você, ou seja, você já deixou para trás, você vai seguir então com o prosseguimento, com o restante da peça prática profissional. Em seguida a isso, você vai saltar algumas linhas, 2 linhas mais ou menos, e você vai colocar, você vai escrever aí processo número pontinho. Em se tratando de resposta escrita à acusação, quando você vai responder à acusação, entende-se que já existe um processo. Então, Gabriela, ela já está qualificada, então já existe um processo. Para que o examinador consiga ver a sua prova e quando ele for corrigir a sua prova e você colocando o processo número pontinho, você não vai colocar o número porque não existe número, a menos que a FGV te dê um número, coisa que talvez não aconteça. Você vai colocar processo número pontinho. Em seguida isso, salte aí mais 2 linhas, você vai começar então a qualificar Gabriela, a qualificação dela. Ora, se você já colocou processo número pontinho, você simplesmente vai começar qualificando Gabriela, você vai começar dizendo o seguinte, você vai fazer aí um parágrafo, aí você decide o parágrafo que você quer fazer, se você vai dar um espaço melhor, se você vai colocar no meio da folha, se você vai colocar antes. O primeiro que você começar a seguir, o primeiro parágrafo, você vai seguir nos demais embaixo, nos fatos, no direito e também nos pedidos e tudo.
Então você vai começar a qualificá-la. Então nós já temos o nome da pessoa envolvido nesse caso da peça prático profissional é Gabriela. Então você vai começar a escrever dizendo o seguinte: Gabriela, já qualificado no processo crime em epígrafe, por meio do seu advogado que a esta subscreve, procuração em anexo, aí você abre um parênteses, coloca procuração em anexo, vem a presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, apresentar resposta escrita à acusação, pelas razões de fatos e de direitos a seguir apontadas. Ou seja, aí está pronto a sua qualificação. Você já qualificou, Gabriela. Você já disse então para o juiz que Gabriela já está qualificada nos autos do processo crime em epígrafe e você já deu as informações de que você está levando ela perante o juiz com fundamento nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal para apresentar a resposta escrita à acusação. Notem aí que no momento em que você termina essa qualificação, a FGV também te pontua nessa qualificação. E eu vou trazer para vocês aqui, vocês vão ver aqui agora, nós tivemos lá no endereçamento, nós tivemos 0,10. Para qualificação, a FGV também nessa prova, nesse caso, ela também pontuou em 0,10. Você terminando essa parte da qualificação, você já conseguiu aí 0,20, 0,10 do endereçamento e 0,10 da qualificação. Veja, senhores, que não tem dificuldade, não existe nenhuma dificuldade para você qualificar. E não tenta inventar, essa é a qualificação. Tenta colocar isso na sua cabeça, gravar, escrever várias vezes. Você não precisa colocar absolutamente mais nada a não ser isso que está aqui. E eu vou repetir com vocês. Eu quero que vocês consigam, nessa repetição, colocar na sua cabeça que isto é o necessário para uma qualificação. Olha só, Gabriela, já qualificado no processo crime em epígrafe, por meio de seu advogado que a esta subscreve, procuração em anexo, vem a presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, apresentar resposta escrita à acusação pelas razões de fatos e de direitos a seguir apontadas. Então não existe outra coisa, é só isso que você tem que fazer para você ser pontuado na qualificação. Olha, tipo de letra. O tipo de letra é a letra que você escrever que vai ser mais legível possível para o examinador ler. Se você consegue ler, se você consegue escrever em caixa alta ou letra de forma, a maneira melhor que você escreva e que o examinador consiga ler a sua qualificação. Sempre comece o nome da pessoa qualificada, no caso aqui é Gabriela, com letra maiúscula. Quando você for dizer qual que é o nome da peça, resposta escrita à acusação também. Então, é interessante, é importante que a sua letra seja uma letra legível para quando o examinador estiver com a sua prova, ele consiga ler tranquilamente. Então, senhores, como vocês estão percebendo, não existe aqui, até então, nenhum segredo no começo da construção da peça prática profissional. Você já conseguiu aí, dentro do caso que a FGV ofereceu, você já conseguiu endereçar a peça, que foi então a comarca de Fortaleza, estado do Ceará. Você já conseguiu fazer a qualificação, e é bom que se lembre, a qualificação de resposta escrita à acusação só pode ser fundamentado no 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Não existe resposta à acusação nesse caso, a não ser esses dois artigos. Agora, é claro que você vai aprender ainda no decorrer dessas aulas, especialmente de resposta escrita à acusação, que no rito do júri já não é mais o 396 e 396-A a fundamentação.
De forma que, especificamente, sendo esse rito comum aqui, você só vai fundamentar no artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Eu gostaria de seguir com vocês, depois de ter vencido essa parte aqui da qualificação, nós vamos passar dando prosseguimento à construção da peça prático-profissional, que é os fatos. Senhores, os fatos, há uma coisa interessante que vocês devem saber, não existe, via de regra, uma vez ou outra, talvez a FGV tenha pontuado, mas a FGV não pontua nos fatos. Pelo menos as últimas provas não se percebe isso, nenhuma pontuação dos fatos no que diz respeito na peça prático-profissional. Aí você pode me fazer a pergunta, e é preciso que eu faça os fatos? Sim, é preciso que você faça os fatos. Os fatos é importante para a construção da peça. Você está levando ao juiz um conhecimento, esse juiz precisa saber o que aconteceu para que ele possa então lhe dar o direito. Então é preciso que você escreva os fatos, é preciso que você coloque os fatos. E se vocês perceberem aí nos fatos narrados, no caso prático da Gabriela, vocês vão perceber que é uns fatos um pouco grande. Você vai perder muito tempo na construção desses fatos se você fizer aí um cola-copia, pegar os fatos aí do caso e transcrever ele para o seu rascunho, para as suas folhas. Entretanto, você vai fazer uma síntese dos fatos. E eu fiz aqui uma síntese que é o necessário. O examinador vai ler os seus fatos, talvez nem leia, na maioria das vezes ele nem vai ler, mas ele vai perceber que você fez os fatos, para daí então você conseguir continuar na construção da sua peça. Então vamos aos fatos. Você vai aí, depois de ter feito a qualificação, você vai soltar uma linha, vai escrever aí em caixa alta dos fatos, né? Coloca aí 2 pontinhos e começa então a narrar os fatos. Percebem que de todos os fatos que existiram eu fiz um resumo dos fatos. E é o necessário para que você então faça na sua prova, nas suas folhas, no seu rascunho. Vamos à leitura comigo e é exatamente o que você precisa fazer. Então eu coloquei: narra os fatos que Gabriela terminou um relacionamento amoroso com Patrick e deste relacionamento havia um filho de apenas 2 anos. E além de sofrer agressões físicas, foi expulsa do local em que morava. Não tendo onde morar, passou a pernoitar com o filho em igrejas e outros locais de acesso público, alimentando-se a partir de ajudas recebidas de desconhecidos. Narra também os fatos que Gabriela fez amizade com Maria, outra mulher, em situação de rua. No dia 24 de dezembro de 2010, não mais aguentando a situação e vendo o filho chorar e ficar doente em razão da ausência de alimentação, Gabriela decidiu ingressar em um grande supermercado da região, onde escondeu a roupa, 2 pacotes de macarrão, cujo valor totalizava R$18. Então, senhores, eu aqui não vou ler todo, porque não há necessidade, mas uma coisa que eu gostaria de pontuar com vocês é que quando você for descrever, quando você for escrever os fatos no seu rascunho, nas folhas que você está fazendo, não esqueça de, ao narrar os fatos, separá-los em parágrafos. Não coloque um parágrafo aí muito longo, mas que seja parágrafos mais ou menos não tão grande, não muito pequeno, que seja aí médio, onde você consiga dizer, pontuar e em seguida outro parágrafo, e assim você faz uma síntese dos fatos. Vencendo essa parte, aí sim você vai entrar na parte principal, na parte realmente onde a FGV traz 80% da sua pontuação, que é nas teses principais de mérito, tese material, tese processual. Aí sim, aí você tem que ter muita atenção para que você consiga extrair exatamente do caso, e aí eu repito mais uma vez,
A FGV ela te oferece um caso e deste caso você vai extrair todas as ferramentas necessárias para a construção da sua peça. Você não tem que inventar absolutamente nada. Você só vai fazer exatamente o que está no caso e ela vai te pontuar e vai te exigir o que está no caso. E a FGV ela sempre faz isso, lembrando que ao seu lado você tem o vadimeco, como eu disse isso anteriormente. Então tudo que você precisa extrair para as teses principais, a tese de material, a tese processual, você vai encontrar no seu vadimeco. Então nesse momento nós vamos começar agora, terminados os fatos, nós vamos aí saltar em mais uma linha, né? E vamos colocar em caixa alta aí do direito. Coloque aí do direito, assim como está escrito em cima dos fatos, e coloca 2 pontos e vamos começar a construir. Vamos ver o que a FGV está pedindo no primeiro momento do direito, o que ela exige de você. Porque eu disse isso no início desta videoaula, eu disse que o nosso objetivo aqui é fazer com que você conheça as exigências da FGV. Uma vez você conhecendo essa exigência, você não vai ter dificuldade. Então vamos nesse momento no direito saber exatamente qual que é a primeira exigência da FGV em relação ao caso contado pela FGV, para que nós consigamos então começar a pontuação. E eu vou aqui mostrar para vocês, como eu já mostrei no endereçamento e na qualificação, a pontuação, eu vou mostrar para vocês aqui a primeira exigência e qual que foi a pontuação para essa primeira exigência. E aí os senhores vão percebendo que a cada momento que você vai vencendo uma etapa, você vai ficando mais perto de alcançar os 5 pontos. Isso é muito importante. E é cada vez que você consegue pontuar, você vai deixando para trás aqueles obstáculos que antes você achava que não conseguiria e, no entanto, você está conseguindo. Vamos então aqui, diante do caso narrado, e aí nós vamos comentar aqui agora o caso narrado, para nós tentarmos e trazermos e extrairmos aqui as ferramentas e as exigências que a FGV está pedindo para você, para que você discorra então, diante do caso, tudo aquilo que é necessário para a construção da peça prático-profissional. Opa, você ficou sem imagem para a continuação de sua aula? Ok, vou explicar para você o objetivo do meu trabalho. Em se tratando desta peça que é resposta escrita à acusação, nós teremos mais ou menos 4 aulas desta, com 30 minutos aproximadamente cada aula, abordando tudo o que for necessário para que você consiga com toda tranquilidade fazer uma resposta escrita à acusação. E neste mesmo formato de aula e trabalhando com o modelo da FGV, estaremos dispondo todas as outras peças possíveis de cair. Repito, todas nesse mesmo formato e neste mesmo modelo. Caso você tenha interesse de estudar por este material, que sem dúvida nenhuma irá te ajudar a conseguir lograr êxito no dia da prova, aqui no vídeo você consegue entrar em contato comigo pelo WhatsApp 62 99291 5376 ou pelo telefone que também é o mesmo número, ou mesmo pelo e-mail ebenezer5@live.com. Aí você pode estar se perguntando qual o valor que pago por esse material. Estaremos disponibilizando todas as peças possíveis de cair, bem como ensinando a você a responder as questões discursivas também dentro do modelo da FGV por uma quantia apenas de R$ 150. Caso você tenha interesse, aí está na descrição, você vai ter todos os contatos possíveis para aí conversarmos então, para que possamos enviar esse material para você da maneira mais fácil, da maneira mais tranquila possível. Obrigado e até a próxima.